Olá, muito bom dia para você que acompanha SP Rio Mais. A gente começa agora mais um podcast Talk Mais. Aqui é um programa de entrevistas sobre assuntos diversos que fica disponível além do YouTube e no Facebook, também fica disponível no Spotify. Já agradeço a você que está acompanhando esta entrevista. Hoje a gente conversa sobre cavalos e liderança. Você sabia que os cavalos têm muito a nos ensinar sobre liderança? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E para isso, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o livre docente em biomecânica pela USP e pós-doutorado em biomecânica pela Universidade de Porto, lá de Portugal, Ulisses Ervilha, lá do rancho Experimentia Ecos, que tem sede aqui em Caçapava, próximo da gente. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, Ulisses. Prazer estar aqui, prazer conhecê-los, e temos muito a falar sobre nossos amigos aí, quadrúpedes, cavalos. Exatamente. Para participar dessa entrevista conosco, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia para todos. Olha só que legal, quando se fala em aprender sobre liderança, né, Ulisses, a gente vê em mente livros, workshops, né, esse tipo de coisa. Geralmente não vem em cavalos, à primeira vista, né? Afinal, cavalos tem muito a nos ensinar sobre liderança, é isso? Olha, tem. E por quê, né? Essa é uma pergunta, por que cavalos, né? E o que eles teriam para nos mostrar ou para tirar de nós habilidades que nos fazem ser líderes na presença deles. Pensa no animal, primeiro ele é um animal que é presa. E presa significa que ele está pronto para ser almoço de alguém, né? Então, para o cérebro dele, ele é um animal que vive pensando quem será o próximo predador que vai pegá-lo. Algumas presas vivem solitariamente, mas o cavalo não, ele é gregário. Então, cavalos, eles nasceram para viver em grupo. A partir do momento que você tem mais de um indivíduo, colocou dois indivíduos que têm o cérebro para viver em grupo, eles começam a estabelecer hierarquia. Simplesmente porque é assim que eles vão conseguir sobreviver. Quem vai vigiar o quê? Quem vai avisar se é para correr? Se você correr, eu corro junto, ou só se eu correr, você corre comigo? Quem guia para comida, para água? Então, esse grupo de animais, eles criam uma hierarquia e eles estabelecem tarefas dentro dessa hierarquia. Tudo muito organizado, então, ali dentro, né? Não é caótico, é muito organizado, porque senão eles não teriam como viver. Então tem um líder ali. Tem que ter. E líder para quê, né? Então, você tem alguns... E outra coisa muito interessante que tem muito a ver com o mundo corporativo. O cavalo não nasce líder e morre líder. A liderança, inclusive, durante o dia, numa manada, ela é alternada. E isso é muito interessante a gente compreender. E por quê? Porque a liderança no mundo dos cavalos é muito mais por competência do que por competição. Embora eles vão ter competição entre si, é muito mais por competência. Exemplo, a maior parte do dia, quem lidera uma manada de cavalos selvagens é uma fêmea mais velha. É a matriarca. E fazendo um paralelo assim com o mundo corporativo, quando a gente fala que é uma fêmea que lidera ali a manada dos cavalos, a gente consegue fazer um paralelo de que aquela figura do líder agressivo, mandão, o garanhão, o garanhão, ele vai isso não existe, né, ali no grupo de cavalos. Na maior parte do dia não, mas ele vai ter importância sim, a força física, quando um grupo encontrar no caminho, por busca por alimento, outro grupo de cavalos. Nesse momento, olha que interessante, sempre tem um garanhão alfa na manada, que é o que vai passar o gene para frente. Esses dois alfa vão se encontrar e decidir se vai ter briga ou não. Só que se tiver briga, não é briga de manada contra manada, aí que tá, é garanhão contra garanhão. Então, é muito ruim, é um mau negócio ser o líder alfa macho numa manada de cavalos, porque ele vive muito menos. Como ele vive menos, porque ele vai tomar um coice, quebrar a mandíbula, ele vai quebrar uma pata e vai morrer mais cedo, quem manda na maior parte do dia, quem decide quem vai, para onde a manada vai, é a fêmea alfa. E quando a gente fala de curso de liderança com cavalos, a gente está falando muito mais do que a técnica de galopar no cavalo, né? A gente está falando sobre a inteligência emocional do animal, né? E os cavalos, eles são animais que eles são, digamos assim, silenciosos, né? Então. Eles não gostam de pessoas barulhentas, né? Eles são muito inteligentes. E aí que a gente faz um outro paralelo também com a vida real aqui corporativa, porque
o líder que se sobressai, ele não é aquele que vai mandar, que vai fazer barulho, mas sim aquele que vai conseguir se conectar com, com a sua equipe, né? Aquele que tem um plano. Conquistar, exatamente. O conquistar a liderança no mundo dos cavalos, e por nós também, é uma questão de quem tem o plano. O líder é aquele que tem um plano. É deslocar a manada por um local. Esse é o plano, esse é o líder. Agora tem um estudo muito interessante, foi feito há 3 anos atrás, uma universidade italiana. Eles ficaram durante 1 ano acompanhando um grupo de cavalos semi-selvagens. E o objetivo desse estudo era identificar quem são os líderes dentro da manada. E como identificar quem é um líder dentro de uma manada de cavalos? Alguns parâmetros. Primeiro, imagina que você tem, esse grupo era pequeno, eram 12 cavalos. Imagina que dos 12 cavalos, de repente, todos abaixados, a cabeça abaixada pastando, um levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Então eles identificavam, quando um levanta a cabeça, aquele indivíduo levantou, quantos também levantavam a cabeça. Esse era o primeiro ponto. Perceberam que alguns deles, ao levantar a cabeça, mais de 4 elementos imediatamente levantavam a cabeça. Então ele começa a despontar um líder ali. Segundo ponto, esse cavalo levanta a cabeça e voluntariamente ele sai andando. Quantos o seguem? E eles perceberam que daquele grupo de 12, 2 eram seguidos. E outros levantavam a cabeça, 1 ou 2 levantavam também. Esses elementos saíam andando e ninguém seguia, deles voltavam para o grupo. Então essa é uma maneira silenciosa dos cavalos identificarem e formarem a liderança. Por que cavalo, voltando ao que você falou, que é muito importante, por que cavalo é silencioso? Porque se ele fizer barulho, ele está avisando que o almoço está servido e ele é o almoço. Então você não pode fazer barulho. Sim. Se você não faz barulho, mas vive em grupo, como é que você se comunica? Com linguagem não verbal. Então se você chegar lá na cudelaria onde a gente está, tem um grupo lá, são 90 e tantas éguas para reprodução, mais os nossos cavalos, estou falando de 120 cavalos, e a gente começa a conversar lá e você não vai ouvir um relincho, de vez em quando você vai ouvir um barulho. Se fossem 120 cachorros, a gente ia ouvir latidos o tempo inteiro. O cavalo não faz barulho, faz muito pouco, então ele tem que ter uma linguagem não verbal muito, muito apurada. E como é que ele faz essa linguagem não verbal apurada e se mostra líder para os outros? Porque violência não faz muito parte do mundo dele. Existe violência como em qualquer grupo de animais, e mamíferos não são exceção. Mas ele se comunica através de linguagem não verbal e não violenta. Então quando você vê um cavalo dizer para o outro que é para ele ser seguido, ele chega perto do outro, dá um sinal de agressividade que é um blefe, toca uma parte do corpo que é perto do ombro do outro e sai. Quando ele faz isso, o outro imediatamente o segue. Uhum. Ele não chega a vias de fato. Normalmente, na violência, eles blefam. E o que pode deixar um cavalo estressado, um cavalo violento? Por exemplo, nessa relação ser humano e cavalo, eu digo, né? Uma pessoa que está ali tentando domar o cavalo, mas ele acaba sendo muito agressivo com o cavalo, deixa o cavalo confuso. Isso também serve para os líderes, né? Uma coisa que eu falo muito, né, nesses cursos é o seguinte, quando você chega entre um grupo de humanos, normalmente a gente vem com o currículo da pessoa, né? Então, quem é você, de onde você vem, o que você tem, que relógio usa. Tem um monte de informações subliminares ali para a gente identificar a pessoa e classificar de alguma maneira, e isso vai mudando ao longo do convívio. Sim. O cavalo não tem nada disso. O primeiro cavalo não mente. Ele não tem cérebro com desenvolvimento suficiente para mentir. Presa não mente, predador mente. Quem tem cachorro, gato, sabe que ele dá aquela disfarçada, dá aquela enganada. O cavalo não tem essa competência. Tudo que ele faz é espontâneo, é natural. É né? natural, ele não tem. Então você tem um animal na sua frente de 500 quilos, já dá bota a presença, Sim. Que não mente. Aí eu chego para você está lá fazendo o curso comigo, e eu chego para você e falo assim, olha, eu gostaria que você convencesse esse cavalo a lhe seguir dentro desse redondel aqui de um espaço fechado, e eu não vou te dar uma comida para você dar na boca dele para ele ir atrás de você por comida. Eu gostaria de que você o convencesse a ele ir atrás de você, ou convencesse ele a ficar perto de você sem ter medo de você. A partir daí eu estou te dando um desafio bastante grande, porque você não conhece a linguagem dele, certo? Supondo que você nunca teve. Se você não conhece a linguagem, o que você faz? Você tenta, se você for um humano, você vai tentar usar
as suas ferramentas. Em 10 minutos você vai perceber que não funciona, porque você vai falar com o cavalo para ele não quer dizer nada. A partir dali, tudo que você fizer com o seu corpo vai ser interpretado pelo cavalo. E isso vai dizer se ele se afasta ou se ele se aproxima de você. Se ele vai seguir ou vai ter medo de você. São animais muito inteligentes, né? O que precisa fazer para ele te seguir? Primeira coisa é deixar, que isso vale muito para o mundo corporativo. Vou usar um entre aspas, deixa ele falar primeiro. O que é deixa ele falar primeiro, já que ele não usa a linguagem verbal? Falar, ele pode se comunicar com o corpo. Se você chegar perto de um cavalo e simplesmente esperar ele vir fazer o primeiro contato, porque é assim que eles fazem na natureza, ele vem, ele vai lhe cheirar e se afastar. Se você fizer isso, você já deu o primeiro passo para conquistar o privilégio de estar perto dele. Se você ainda for melhor ainda, não puser a mão nele e durante os próximos minutos, que seja 1 ou 2, esperar que ele seguramente virá fazer o segundo contato. No segundo ele vai encostar em você e nessa hora você der um passo para trás, a partir dali a chance dele te seguir é gigantesca. Então não pode encostar a mão no cavalo logo de cara assim? Não Isso deve. assusta ele? Isso assusta ele. Imagina, estamos nós 3 aqui e chega uma quarta pessoa. Essa quarta pessoa é uma pessoa, um ser humano, que se comporta igualzinho a nós, só que vem de uma cultura e cuja forma de se apresentar é igualzinha a dos cachorros. Vamos imaginar esse ambiente. Então, essa pessoa chega aqui, como é que ela iria nos cumprimentar? Se fosse... A única coisa que faz diferença é que ele se cumprimenta igual o cachorro. O que ele faria? Se fosse como um cachorro, já ia chegar cheirando aqui. Cheirar nossa genitália. É. E o que você faz se vê uma pessoa aqui e vem cheirar sua genitália? Você toma um susto. Toma um susto. Porque não faz parte da nossa cultura isso. Agora, por que eu estou falando isso? Agora imagina você chegar perto de um cavalo, cuja, entre aspas, a cultura deles, a forma deles se cumprimentar, é um chega, cheira e se afasta. Mas você chega e quer pôr a mão nele. É o mesmo susto que a gente ia tomar se alguém viesse nos cheirar. Então cabe ao líder ter essa empatia de saber interpretar que cada pessoa tem o seu jeitinho, assim como no mundo dos animais. O cachorro tem um jeito, o cavalo tem outro jeito. A diferença é que o cavalo não vai mentir para você. Então se você fizer errado, ele vai se afastar. Por isso que um curso desse impacta as pessoas. É aquela chamada comunicação não violenta? É não violenta. Vamos chamar assim? Não verbal. Né? Não verbal e não violenta. O não verbal porque ele está fazendo muito mais uma leitura dos seus cheiros e dos seus gestos do que dos seus sons. E não violenta porque para o cérebro da presa, sempre que ele se sentir ameaçado, ele vai fugir. E talvez pensar depois, talvez. A primeira coisa que ele faz é fugir. Então se você tiver qualquer atitude que por o cavalo seja interpretada como violência, ele vai se afastar. O que as pessoas lá no curso eles acabam entendendo, que violência não é simplesmente você ter intenção de ser violento. Se você não ouviu o outro, se você chega e vai com a sua vontade de pôr a mão, quer pôr a mão no cavalo, ele vai embora. Para ele aquilo é violento. É violência, né? Para ele é. É violência o código, né? Você violenta o código. Boa, gostei dessa palavra. Você cortou o código de comportamento, que eu vou chamar de inicial deles. Quando se apresenta um cavalo ao outro, eles ficam parados, parece que não está acontecendo nada, está acontecendo um monte de coisa ali, mas eles estão se observando. É porque o corpo fala muito, né? Acho que a gente precisa saber ler esses sinais, né? Tem livros que falam sobre isso, sobre o corpo fala, né? Não só a voz fala, mas o corpo fala muito mais, muitas vezes fala muito mais do que a própria comunicação verbal. Eu costumo dizer o seguinte, isso mais de 40 anos lidando com cavalo, eu acho que eu estou certo ao falar isso. O cavalo, ele primeiro vai perceber a sua intenção. Parece um pouco subjetivo o que eu estou falando, mas não é. Com esses anos todos de experiência com cavalo, eu percebo. Ele percebe a sua intenção. Mas por quê? Porque ele tem uma leitura muito mais completa. Tem estudos mostrando que o cavalo percebe e ele entra numa certa coerência que chama com a sua frequência cardíaca. Ele percebe os nossos odores. Ele percebe as nossas expressões faciais. Olha que incrível, né? O cavalo, ele também fica amigo do seu dono, do seu tratador? Não no conceito de amizade nosso igual humano. Do cão? Não. Igual do cão, não. Eu, por curiosidade, eu estudo um pouco os cachorros também, mas eu posso falar mais sobre cavalos.
Quando a gente tem uma palavra que eu gosto de deixar claro, que é a antropomorfização. Você pegar antropomorfizar é você pegar uma outra espécie e colocar os valores humanos em cima dela. Esse é o primeiro passo para a gente não se comunicar bem. Como nós somos muito mais sofisticados intelectualmente do que qualquer outra espécie, isso eu falo, não é arrogância, isso é fato, né? O nosso cérebro é mais desenvolvido, a gente tem que não antropomorfizar, a gente tem que pegar e entender quais são os conceitos daquele animal. Então, para nós, a amizade é algo muito bonito, mas para o cavalo não tem essa percepção, ele não tem essa percepção de amizade. O que não é ruim, é dele. A natureza dele não desenvolveu para que ele tenha esse vínculo de amizade. O que não quer dizer que ele não tenha sentimentos. O cavalo, por exemplo, eu chego perto do meu cavalo, que eu estou com ele há 5 anos, é lógico que ele sabe quem sou eu. Ele sabe o que esperar de mim. Ele confia em você. É lógico que ele confia, porque ele vem perto de mim. E se ele te procura? Ele me procura sempre. E se alguém chegar perto dele com os mesmos comportamentos que eu tenho, ele também vai. Essa confiança é transferível, o que eu acho ótimo. E no material de divulgação de vocês, eu separei um trechinho aqui de uma frase que eu achei muito interessante. Tava lendo lá o site de vocês, etc. Diz assim que na comunicação com cavalos, acreditamos que como se faz é mais importante do que o que se faz. O que isso significa? E volto a dizer, nessa plataforma, nesse pano de fundo, cavalos, isso é extravagantemente importante. Vocês vão lá fazer um curso comigo de liderança e eu dou uma tarefa para vocês. Por exemplo, vocês dois têm a tarefa de entrar num cercado junto com o meu cavalo e colocar o cabresto nele, por exemplo. Bom, o que é para fazer? Colocar o cabresto no cavalo. Dependendo como você for fazer isso, primeiro, vocês não vão conseguir, ou se conseguir, vai ser às custas de perda de conexão e confiança do cavalo em vocês. Às vezes a força, por exemplo. A força, não respeitar os tempos que o animal pede para você. É a mesma tarefa, mas cada pessoa vai realizar de uma forma diferente. Então, como se faz O que muito é mais essa importante. questão do tempo? Essa é uma ótima pergunta. Você experimentar, você põe, não é agora, como é que é? Para saber, isso é bem, até para quem estiver nos ouvindo e vendo aí, quando você chegar perto do cavalo, próxima vez na sua vida, não faça nada a não ser observar por pelo menos 10 minutos. Dê esse tempo para você e para ele, e você vai perceber quanta coisa o cavalo vai te perguntar. Por exemplo, se você chegar perto do cavalo e não pedir nada para ele, ele vai começar a apontar primeiro uma orelha para você. Ah, é? Depois ele vai apontar outra orelha para você. Depois ele vai te olhar, talvez com o olho esquerdo, virar a cara e ficar olhando com o olho esquerdo, porque não sei se você sabe, mas o cavalo é monoocular e binocular. Quando ele está de frente, ele vê com os 2 olhos, mas ele é monoocular também, ele enxerga com um olho só aqui ou um olho só lá. Legal. Nós somos só binoculares. Isso faz muita diferença na fisiologia, na neurofisiologia. Quando ele olhar para você com o olho esquerdo, ele está dizendo literalmente que ele está skeptical, ele está desconfiado. Por quê? Porque tem trabalhos mostrando que quando ele olha pelo olho esquerdo, a área do cérebro de reação ela é muito ativa. Quando ele olha com o olho direito, a área de curiosidade é muito ativa. Então ele vai ficar trocando entre esquerdo e direito, e se ele parar para olhar para você pelo olho direito, quer dizer que ele está curioso. A partir daí ele está abrindo uma janela para você se comunicar com ele. Que legal. É interessante, porque esse tipo de conhecimento, eu não tinha quando eu comecei a fazer hipismo, ninguém me ensinava essas coisas. Esse tipo de conhecimento vocês passam lá no curso? Passamos. Vamos falar um pouquinho sobre o curso, então. Você citou aqui agora essa tarefa de você colocar o cabresto no cavalo, por exemplo. Essa tarefa tem lá no curso? Tem. O que mais que tem? O que o aluno aprende lá? Com muitos outros desafios que eu vou pondo de acordo com o grupo. E o principal desses desafios porque eu não estou preocupado se a pessoa vai conseguir ou não colocar o cabresto no cavalo. Mas o que eu quero que a pessoa perceba é quais são as estratégias que ela vai usar, como ela vai vencer os próprios medos, porque eu fico de fora, lógico que tudo eu faço isso com segurança, eu conheço os cavalos que estão lá, eu sei o que vai acontecer, e o cavalo avisa antes o que vai acontecer, se precisar eu vou interferir. Mas a pessoa não sabe disso. Não sabe. Então ela está lá adiante. Primeiro, está vocês dois lá para executar uma tarefa.
Como é que vocês vão se comunicar? E muitas vezes eu tiro a possibilidade da fala. Eu falo, vocês podem fazer, mas vocês não podem conversar. Não podem falar. Não pode falar. Entendi. E às vezes é o primeiro contato que a pessoa tem com o cavalo na vida. A pessoa quer fazer um curso com você, ela não precisa ter experiência prévia com o cavalo, né? Não, se tiver não tem problema, mas é ótimo quando não tem. E eu vou colocar vocês numa situação em que eu vou tirar a principal ferramenta de vocês, que é a verbalização. Já começa daí. Aí vocês vão ter que se comunicar como equipe para convencer o terceiro membro da equipe, que é o cavalo, a participar daquele evento. Seja qual for. Estou dando exemplo de colocar o cabeço, mas tem várias atividades lá. E à medida que o outro elemento se negar, o que vocês vão fazer? Quais são as estratégias que vocês vão usar? E tudo isso a pessoa internaliza os relatos que a gente vê, isso eu mesmo montando esse curso, existem transformações que acontecem. Primeiro que a gente percebe que a ferramenta que a gente mais usa, ela não é necessariamente a mais importante, que é o falar. Que é a voz, né? Que é a voz. Segundo, que mesmo dentro de uma empresa, a liderança ela deve oscilar. Então vocês dois lá, vamos supor que você seja o vice-presidente da empresa e você seja o diretor. Lá o cavalo não vai falar, deixa eu falar com o vice-presidente, deixa eu falar com o diretor. O cavalo vai se comunicar com quem estiver lá. E aí vocês vão fazer uma tarefa que talvez você passe a ser o líder. O cavalo ele vai se comunicar com quem ele confiar mais, independente de cargo, né? Pronto, porque o cavalo ele precisa, primeiro, ele precisa ter segurança, depois conforto, para depois ele interagir. Se o cavalo não sente segurança, ele não liga para conforto antes da segurança. Se tá chovendo, caindo granizo, e tem um coberto, mas naquele coberto o cavalo não se sente seguro, ele não vai buscar aquele coberto. Ele está morrendo de fome, mas perto da comida dele tem uma pessoa que ele tem medo, ele não vai buscar comida. Ele primeiro quer a segurança. Legal, e quanto tempo dura um treinamento desse lá? Dura um dia, 3 dias? É por demanda, depende do número do grupo, mas pelo menos um dia, e eu posso estender isso para 2 ou 3 dias e fazendo atividades das mais diversas e tem muitos feedbacks que o pessoal passa para vocês depois que fez o curso, fala assim, nossa, aquele conhecimento que eu adquiri lá, consegui aplicar na minha empresa, lembrei de vocês. Tem, é gostoso de ouvir, porque primeiro, imagina que você chega num ambiente que é completamente diferente do ambiente corporativo. Então você está numa cudelaria, cercado, é bonito, né? Cercado pela natureza, ouvindo sons que você não costuma ouvir, e diante de um animal que você não costuma estar perto. Ou se está perto não é para fazer aquele tipo de interação. Sim. E aí eu te apresento esse cavalo como plataforma e te dou tarefas para você cumprir. Só que antes eu não conto muito a história do que é para fazer. Eu deixo você descobrir como se comunicar, o que fazer. E aí você vai, durante o curso, desenvolvendo habilidades e comportamentos. E ao final, como é na nossa vida aqui também, qualquer tarefa que você se propõe a fazer, se você conseguir ter o foco suficiente, alguma coisa produtiva e positiva você vai levar para o resto da vida. Mesmo que a tarefa em si não tenha sido cumprida na plenitude, por várias razões. O cavalo não estava de bom humor, porque eu não mando no humor do cavalo. A gente tinha conversado sobre... Eu tinha perguntado para você sobre se tinha alguma raça, alguma raça que se adaptasse mais à questão dessa interação de treino aí, né? Sim, sim. E você disse que não, né? Como é que é isso? Então, quer dizer, todo cavalo pode... Olha... A gente pode interagir com todo cavalo. Pode. Pensa assim, o que são raças, né? São características selecionadas pelos humanos para determinadas tarefas. Então, para cavalo de corrida, cavalo de salto, cavalo de trabalho, etc. Mas a plataforma de comportamento, ela é a mesma para todos os cavalos. Isso não mudou ainda. Talvez mude em alguns milhares de anos, mas não mudou. Então, o que acontece é que os cavalos, eles têm um comportamento, eles têm eu vou chamar de, o software deles é muito parecido. O que muda de raça para raça? Se você faz cruzamentos com cavalos muito sanguíneos, ou muito coléricos, ou muito fleumáticos, você vai ter raças que tendem a ter um certo tipo de comportamento, mas o sistema de comunicação é o mesmo. O americano chama de cold blood, warm blood e hot blood. Então você tem cavalos que são warm blood, então são cavalos de sangue morno. Tem cavalos que eles chamam de cold,
que são cavalos que praticamente nenhum indivíduo desenvolve violência. Nenhum. São os cavalos de tração. São enormes, bretão, peixeiron. São raças que você sabe que daquela raça não vem violência porque simplesmente não tem como. Há milhares de anos são cruzados só os elementos não violentos e calmos, porque são cavalos para usar na agricultura. Então você tem essa diferença por raça, mas a plataforma é a mesma para todos. Qualquer um pode se comunicar, qualquer um pode ser usado para esse tipo de tarefa. É pelo indivíduo. Eu escolho os indivíduos que têm eu vou chamar um bom alinhamento com os comportamentos humanos. Então o meu cavalo que eu adquiri, ele tinha 1 ano e 8 meses, ele nunca tinha tido praticamente nenhum contato com humanos, e todo contato que ele teve hoje, que ele está com 7 anos, foi comigo, ou dentro das filosofias de lida que eu tenho. Portanto, é um cavalo que não tem medo de nenhuma pessoa. Ele não associa ser humano a qualquer tipo de violência, não tem. Aí é muito mais seguro esse tipo de cavalo que teve esse tipo de vida participar. Porque ele já foi criado dessa forma, ele já aprendeu a criar essa confiança nos humanos. Ele né, confia, ele vê um ser humano, em princípio, tá tudo bem. A princípio, sim. Porque nunca aconteceu de um ser humano maltratá-lo, mesmo sem querer. Porque às vezes, a gente parece que maltratar é só bater no cavalo. Às vezes é assustar o cavalo, né? Sem você querer. Ir agressivo ali, já ir colocando a mão, por exemplo, igual você falou pra mim aqui agora há pouco, né? Chega e quer abraçar o cavalo. A ideia é sempre a gente passar a mão. Quer abraçar, na crina, né? Todo mundo quer passar a mão na crina, Quer passar né? a mão na crina, né? Acho que ali é igual aquele... Porque é gostoso, vai entre nós aqui. Igreja, né? Você quer dar aquela benção. Por ali, exemplo, né? o cavalo nunca viu uma pessoa na vida e a pessoa já quer montar em cima dele. Isso assusta? Muito, porque ele vai saber, para ele é um predador que veio almoçar. Por exemplo, a gente estava conversando aqui agora há pouco antes da entrevista começar, eu estava comentando que quando eu era criança, eu fui em algumas excursões com a minha escola, onde eu montei em cavalo pela primeira vez. Mas eu lembro que não houve essa criação dessa confiança. O que aconteceu? O instrutor, ele simplesmente pegava as crianças e colocava em cima do cavalo, uma atrás da outra, uma criança atrás da outra, e montando o cavalo. Exatamente. Ele pode ter o risco dele começar a galopar, né? Ele pode se assustar, sim. O que acontece com esses cavalos que têm esse tipo de vida, eles entram num estado de aceitação. Então, ele se acostuma. Ele se acostuma com aquilo, mas não interage. O que a nossa proposta ali do Experiente, não só no curso de liderança, mas em qualquer evento que a gente faça dentro do Experiente Ecos, antes de mais nada, eu quero que as pessoas se conectem aos cavalos. E a partir do momento que você se conectou, aí você abre um universo de comunicação. Porque assim também é na vida corporativa, você se conectar com a sua equipe, né? Porque se você chegar lá dando ordem, você sabe que você tem 2 coisas que você pode obter. Aqui entre nós, numa empresa, ou lá no rancho, ou lá na cudelaria. Você vai pedir algo, você pode ter uma resposta ou uma reação. Por isso que entra aquilo. O mais importante é como você faz, não o que você faz. Eu posso chegar para o meu cavalo e dar um comando para ele correr ao meu redor. Ele pode fazer isso fugindo de mim, ou ele pode fazer isso respondendo ao que eu pedi. É lógico que eu quero resposta, eu não quero reação. Você pode chegar numa empresa e me dar uma ordem. E eu vou reagir à sua ordem porque eu tenho família para sustentar, eu tenho emprego que eu não quero perder. Você não quer perder o emprego, você tem medo daquela pessoa que está mandando em você. Eu vou reagir ao que você falou e se eu reagir do jeito que você queria, tá, check, ok. Mas assim, a vida é muito mais do que isso, muito mais, indo muito além. Esse papo vai que vai, ele é infinito, né? Quando a gente está trabalhando num lugar, a gente quer fazer as nossas funções por amor. Porque a gente gosta de fazer aquilo, né? E não porque a gente tem medo, porque a gente está sendo obrigado. Isso vale nas empresas e vale para os cavalos. Eu conheci vocês agora, não sei se vocês dois são os donos dessa empresa aqui. Se sim ou não, se vocês trabalham como se fosse... Né, vocês têm cara de dono aqui da empresa, mas vamos lá. Estamos nos bastidores aqui, ó. Se você é o proprietário ou não, mas se você trabalha como se fosse proprietário, isso num ótimo sentido, todo mundo ganha com isso. Sim. Então, quando eu entro lá e faço uma atividade com os cavalos, o que eu quero é que a pessoa entre como se ele fosse um cavalo de verdade mesmo. Olha, o cavalo vai te seguir, você vai ser líder dele, porque você incorpora o que tem que ser feito ali. Eu não quero que o cavalo reaja, eu quero que o cavalo responda. Sim. E é muito difícil, mas é muito difícil na vida, porque dá trabalho você conquistar, seja lá o que vai ser feito.
E por isso que esse pano de fundo cavalos é infinito para esse tipo de treinamento, liderança. E pra gente finalizar aqui esse nosso bate-papo muito bacana, assuntos infinitos, ficaria aqui a tarde inteira, né? Tenho certeza que você também, como um estudioso, né? Tem muito mais um grande fã dos cavalos. Conta pra gente como é que faz pra a pessoa que tá nos ouvindo, tá nos assistindo, ela se interessou pelo curso, onde é que ela procura? Pode entrar em contato direto pelo Instagram, pode entrar no nosso site, tem os meios de comunicação conosco ali, do Experiente a Ecos, e entra direto em contato com a gente faz a presença, porque muitas vezes, olha, isso é bem interessante, a pessoa não sabe bem, isso eu acho até saudável, né? Olha, parece bacana isso e não sabe bem o que é. Então eu sempre faço um brief, eu faço uma conversa e falo, olha só quantas coisas tem que podem acontecer aqui. Uma apresentação do curso, uma apresentação, né? Do que é. A pessoa pode visitar o rancho? Ele não é aberto à visitação, mas sobre agendamento, sim. Agendar para conhecer o espaço. Para fazer uma imersão conosco, para entender o que é. Normalmente a pessoa vem e faz um primeiro, eu chamo de mini curso, vem o gerente da RH, o diretor vem para conhecer, eu faço uma demonstração, uma apresentação, para depois trazer outros membros da equipe. Até para a pessoa ver, e normalmente ele sai, nossa, tem tudo isso para fazer. Tem. A pessoa não imagina que é tanta coisa, né? Não imagina que é tanta coisa. Vamos deixar então na descrição desse vídeo no YouTube, também na descrição desse podcast lá no Spotify, as redes sociais, o site do rancho Experientia Ecos, que tem sede em Caçapava. Muito bem, a gente conversou aqui com Ulisses Ervilha, o professor lá do rancho, contando pra gente sobre essa relação aí dos cavalos com a liderança. Temos muito a aprender com os cavalos, né, Ulisses? Prazer muito obrigado. Enorme. Eu que agradeço a atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. Com certeza, muito aprendizado por aqui. Zé, obrigado também pela sua participação. Prazer. Até a próxima. Muito bem, eu sou Matheus Andrade e essa é a SP Rio Mais. Lembrando que todas as nossas entrevistas ficam disponíveis no nosso YouTube e também no nosso Spotify. É só você procurar por lá nas nossas playlists. Siga também nosso site sprriomais.com.br para ficar por dentro de todas as notícias regionais e também estaduais e, claro, nacionais também. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.